Queridos, essa é a segunda parte. Se você não viu a primeira parte, veja a primeira parte desse vídeo, dessa série, Profeta Eliá Hanavi, Profeta Elias. Diz o texto bíblico que o profeta vai para a casa de quem? Para a casa de uma viúva. Você que entrou nesse vídeo agora, eu estou lendo 1 Reis capítulo 17, a história do profeta Eliá. Acione o sininho, aí se inscreva no canal e compartilhe, que essa é a parte 2. Se você não pegou a primeira parte, veja que é interessante essa reflexão. Diz o texto que ele chega na casa da viúva e a viúva vai declarar o que ela tem. A tua serva só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para mim e para o meu filho comer e depois morrer. Diz o texto que Eliarro, ele vai se manifestar. E o interessante é que Eliarro, nesse contexto, representava o eterno, a Reviná, a presença de Deus. E também representava o Misbeia, que é o altar. Altar em hebraico nós sabemos que é a palavra Misbeia. O profeta Eliarro vai falar, faz primeiro para mim, que o Senhor Deus não vai deixar faltar. E diz o texto bíblico que conforme ele começa, ela começa a fazer e serve o Hanavi do eterno, profeta Eliá Hanavi. Diz o texto bíblico que veio a bênção sobre a casa daquela mulher e o profeta profetizou, não vai faltar alimento, não vai faltar água, até que o Senhor Deus cesse essa situação. Diz o texto bíblico que em Serepta de Sidom, um dia o filho dessa viúva vai ter uma dor de cabeça e ele vai expirar e vai morrer. E quando ele vai para Serepta, ele vai para a casa da purificação, que Serepta de Sidom significa casa da purificação ou candinho, lugar de fundição. Por quê? Porque Elias representava o ouro do eterno. Eliarro representava o melhor que Deus tinha para aquele momento. E não tem como o ouro permanecer sujo. Nós sabemos que em determinado momento, quem mexe com ouro, quem já viu um ourives trabalhar, ou quem já teve uma aliança ou um anel de ouro, sabe que o ouro tem que ser limpo, o ouro tem que ser purificado. E ninguém melhor do que o Eterno para purificar o ouro, para mexer com o barro também. Nós sabemos que Israel, ela teve que ser purificada em 70 anos de cativeiro, porque ela representava o ouro da terra. Ela que é chamada, os hebreus, para anunciar o monoteísmo, a adoração ao eterno Deus. E agora o profeta Eliarro vai se encontrar com o paradoxo, porque a viúva que tem o filho morto vai chegar até o profeta e vai falar, por que vieste na minha casa? Para trazer memória os meus pecados, as minhas falhas, os meus problemas. E diz o texto bíblico que o profeta pede a criança, e haja visto que ela tinha um depósito espiritual, haja visto que primeiro ela tinha servido. E interessante notar que Jó 12,6 diz assim, a tenda dos assoladores acharás descanso, e os que provocam a Deus estarão seguros, porque nas suas mãos Deus repõe o seu tudo. Ela provocou, quando ela entregou no meio da crise, da adversidade, o alimento para o profeta. Então agora ela está precisando de uma resposta, está precisando do respaldo. Ela vai até o profeta, talvez frustrada, e falando, eu te servi, e o Senhor vieste aqui, meu filho morre, meu filho está agora acamado, meu filho morre. Diz o texto que ele me dá aqui, ele sobe, diz o texto bíblico, para o quarto, coloca boca com boca sobre o menino, peito com peito sobre o menino, mão com mão, e ele sopra sobre a vida do menino. E a Bíblia diz que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santificador, e o Zoá, o Espírito de vida, desce sobre aquele moço, e ele entrega aquele moço para aquela viúva, que ela fala, agora eu bem conheço que tu conheces a Deus por andar e não por ouvir falar. Ou seja, embora ela recebesse o profeta, e ele tinha lançado uma palavra, que haveria necessidade suprida, ela ainda estava esperando uma profecia para o futuro. Por isso que eu te disse, para Deus te elevar, primeiro Ele tem que te dar experiências. Ela estava tendo uma experiência de ter um profeta na sua casa, e ele estava tendo a experiência de depender da presença do eterno Deus. Diz o texto que agora ela vai testificar que ele conhecia Deus. Elias, ou Eliarro, é chamado no período de 800 a.C. para
profetizar contra o rei Acabe e Jezabel. E Elias, agora, diz o texto bíblico, que depois que estava ali, Deus manda o profeta Elias se manifestar. E o cenário profético de Israel em 800 a.C. era um cenário de poligamia terrível. Era uma prostituição generalizada, mas de quê? De deuses. Eles estavam no politeísmo, adorando várias divindades. Eles adoravam Baal, que eles achavam que era o deus da fertilidade. Eles adoravam Azera, Baal-zebub. Eles adoravam os deuses de Ecrom. E diz o texto que o profeta Eliahu, ele vai apresentar um único Deus, Deus eterno, único e verdadeiro. Nesse contexto, existia um homem no palácio chamado Obadias. Obadias era mordomo do rei, estava no palácio, e nesse período de dificuldade, a Bíblia diz que ele vai gastar as suas finanças guardando dois grupos de profetas, de 50 e de 50. E o interessante é que ele estava morando no palácio, era mordomo do rei, só que ele viu as injustiças que estavam acontecendo e ele vai fazer a parte dele. Num período que você estiver na terra, você estiver nesse bairro, você estiver nesse serviço, você estiver na faculdade, lembre-se que você tem uma importância fundamental para esse período. Você tem uma importância de anunciar a presença do Deus eterno, único e verdadeiro. Você tem a importância de cuidar das coisas do eterno. Obadias vai pensar na sua geração futura. Ele vai pensar, não podemos perder todos os Hanavi do eterno, todos os profetas. Porque a rainha Jezabel, ela mantinha dois grupos, um em Azera, com 400 homens, e um dentro do seu palácio, de 450 sacerdotes de Baal. Interessante que ele não poderia ter a potência financeira da rainha, mas ele fez a parte dele. Faça a sua parte, cuida das coisas de Deus. Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que aqueles que me servirem, Jesus falou, o Pai honrará. E tem muitas pessoas nesse momento que estamos vivendo, que são pessoas que só têm pensado em si mesmo, só que seja liberal. A Bíblia diz que quem dá aos pobres a Deus empresta. A Bíblia Sagrada nos diz que os judeus têm que fazer três coisas: o techuvá, que é o arrependimento, o tefilá, que é a oração, e o tzedaká, que é a justiça. Obadias, sendo judeu, ele vai guardar uma geração, e diz o texto que ele vai guardar todas as suas finanças e gastá-las cuidando daquele povo. Só que diz o texto que na hora de se apresentar, Deus aparece para o profeta Eliahu e fala assim: Elias, vai até Obadias. Fazia 3 anos e 6 meses que Acabe procurava o profeta Elias e ele mandava matar. E se alguém achasse, e se uma nação dissesse que ele não estava, ele queria declarar guerra. Só que Elias estava onde? No centro da vontade de Deus. Elias estava onde? No lugar do esconderijo do Altíssimo. Elias ficou escondido, como Davi na caverna de Adulão. Elias ficou escondido, como Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, na sinagoga em Cafarnaum. Elias ficou invisível. Sabe por quê? Porque Deus tem esse poder de te esconder. Deus pode esconder do homem sanguinário. Deus pode esconder da bala perdida. Deus pode esconder do laço do passarinheiro. Deus pode esconder da rede do pescador. Deus pode esconder da astuta cilada de Rassatã. Deus pode esconder do coronavírus, da Covid-19. Deus pode esconder da mulher adúltera, do homem sanguinário. E Eliahu estava escondido. Só que Deus fala: se apresenta a Obadias, porque Obadias era um adorador incondicional. Obadias se preocupou com o futuro. Não pense só no hoje, pense também na geração que virá, porque existem gerações que não temerão ao Senhor, e isso trouxe uma adversidade para a humanidade. O profeta Eliahu começa agora a se preparar para se encontrar com quem? Se encontrar com o profeta Obadias, com o servo do Senhor. Diz o texto que aí, quando ele vai até Obadias, o que acontece, pastor Leandro Cardoso? Acontece que Obadias fica encantado, ele não acredita. Por quê? O rei, que era a maior autoridade de Israel, estava 3 anos e 6 meses atrás do profeta, e ele não acha. E um simples camponês, um simples servo do
rei chamado Obadias, o mordomo, recebe uma visitação. Presta atenção, nós estamos na segunda parte de uma série do profeta Eliyahu Hanavi, que vive agora debaixo de um decreto do Eterno. Então você que está vendo aí, aciona o link, segue no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem e vai para a primeira parte se você não viu para a segunda parte.